Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Com muita alegria, tomamos parte no culto do nosso Deus, sabendo ser este um domingo muito especial. A despeito de ser o 23º domingo do chamado Tempo Comum, está aqui a cor vermelha nos sinalizando ser este também um tempo festivo, pois estamos abrindo hoje o mês de celebrações do 109º aniversário de nossa Igreja, que vai comemorando, portanto, 109 anos de vida organizada, abençoada e abençoadora. São muitas vivências com Deus, são muitas experiências para contar, testemunhos de valor legados no curso de uma história marcada pela superabundante graça do Todo-Poderoso que tem sido conosco desde o início e será até o fim. Tomados deste sentimento e nesta atmosfera celebrativa é que cantamos. A Igreja canta em adoração. Cântico de número 3 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Feche os seus olhos, corações unidos, falemos com Deus em oração. Senhor Deus nosso, Pai bendito, nós te louvamos, pois é com alegria que vamos tomando parte juntos no culto do Senhor. Em espírito e em verdade,
adoramos-te e louvamos-te. Bendizemos-te, pois és o Todo-Poderoso, o soberano de céus e terra, o Deus de nossa salvação. Um dia, Senhor, puseste aqui neste bairro de Copacabana a semente do Evangelho, plantando a tua igreja. E ao longo de toda esta história de 109 anos de existência e vida organizada, esta comunidade tem colhido de ti toda a sorte de bênçãos espirituais e, empenhada no serviço ao reino que é teu, tem levado adiante a mensagem do Evangelho e promovido verdadeiros encontros contigo. Ah, Senhor, como é bom sabermos que somos parte desta história e que, agindo em o teu nome, neste lugar, nos colocamos encaixados no teu desígnio santo para as nossas vidas. Tudo isso nos faz transbordar de gratidão, bendizer-te e exaltar-te, evocar a memória das tuas maravilhas a fim de glorificar-te e de proclamar ao mundo que só tu és Senhor. Recebe a nossa oração, nós te suplicamos, ó Deus, pois feita na mediação do Cristo Jesus, teu Filho, o Salvador. Amém. Glória de Wolfgang Amadeus Mozart. É o canto do coro Aidé Moraes, do qual participamos em espírito de adoração e louvor, de glorificação a Deus. Ouçamos o coro dirigido pela maestrina Helen Heise, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana e com a caprichosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Glória a nós, alturas, glória, e na terra paz, mas aos homens de boa vontade. Louvamos-te, adoramos-te, graças te damos por tua grande glória. Deus poderoso, Rei celeste, pelos anjos nos diz, Deus poderoso, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem piedade, ó Senhor, que tira o pecado do mundo. Aceita agora as nossas orações. Está sentado ao lado de Deus Pai. Tem piedade, Senhor, pois somente tu és santo, Deus bendito Jesus Cristo, com Santo Espírito, na glória de Deus o Pai. Amém, 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 amém. Poderoso, Rei celeste, pelos anjos nos diz, Deus poderoso, Cordeiro. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento para a leitura do Salmo de hoje. É o Salmo de número 139, Salmo de Davi. Abramos juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 139. E façamos a sua leitura. A palavra dada por intermédio do salmista fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos.
Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas, por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando, no oculto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O salmista sabe que nada é oculto aos olhos de Deus, que tudo vê e que enxerga-nos até mesmo o íntimo. Seus pensamentos, aquilo que passa por sua mente, tudo isto está desnudado perante o Senhor. Assim, o salmista tem consciência do seu pecado e da sua culpa perante o Todo-Poderoso e enseja a súplica pelo perdão, como o fazemos agora também. Pedimos a Deus que trabalhe o nosso coração e que transforme os nossos pensamentos, que nos toque com a santidade que é fruto do agir do seu Espírito nas nossas vidas e que nos renove na experiência do perdão que só Ele pode nos conceder. É chegado um tempo de contrição, de recolhimento e de oração. E eu convido você, se puder fazê-lo nesta hora, a dobrar os joelhos. Coloque-se assim perante o Pai Celeste, guardando alguns instantes para a prece silente. E conversando com Ele no íntimo, vamos expor-lhe as nossas súplicas e as nossas petições. Falaremos a Ele dos anseios de nossas almas e receberemos dele graça que não tem par. Oremos ao Senhor. Como é bom, Senhor, sabermos que em Ti podemos descansar. E é em resposta ao Teu convite amoroso que lançamos aos Teus pés os fardos pesados que eventualmente levamos sobre os ombros, trocando-os pelo jugo suave de Jesus Cristo Salvador. Como é bom sabermos-nos desde já envolvidos na Tua graça, renovados pelo Teu perdão e gozando do agir do Teu Espírito, que é quem purifica
e santifica as nossas mentes e os nossos corações e nos habilita a toda sorte de boa obra em o Teu nome. Ah, Senhor, não há palavras que possam expressar nossa necessária gratidão face a tamanhas graças que de Ti temos recebido. Mas te suplicamos que recebas a nossa oração como expressão de louvor e que acolhas a nossa prece, pois te suplicamos que estendas o Teu favor também sobre nossos familiares, amigos, companheiros de caminhada, aqueles todos que são caros aos nossos corações e que neste momento evocamos em pensamento a Ti em oração. Olha para os nossos lares, para as nossas famílias e derrama sobre todos estes a quem amamos as Tuas ricas bênçãos celestiais. E abençoa-nos de modo muito especial enquanto comunidade de fé, para que esta Igreja prossiga sempre amando a Cristo, servindo a causa do Evangelho e, neste mistério, servindo ao povo que é Teu. A todos quantos enviares ao nosso encontro e aos quais nos enviares também. Pois é nosso desejo sermos em todo o tempo mensageiros da boa nova da salvação, com palavras, mas também com ações concretas de amor. Assim oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus que nos habilita à santidade e à justiça é aquele a quem reconhecemos como Santo, Santo, Santo. E sua glória cantamos. Glória a Deus. Cântico de número 12, do Inário Novo Cântico. Nós o entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. É chegado o ato do ofertório e nele nós temos uma oportunidade, dada por Deus, de participarmos da sua obra. Sabemos que o Deus bíblico é o dono de todo o ouro e de toda a prata, o Senhor do mundo, o soberano de céus e terra. Ele não tem necessidade alguma e nem carece tampouco de qualquer coisa que lhe possamos oferecer. Pelo contrário, nós é que dele precisamos. E tão somente daquilo que das suas mãos recolhemos é que podemos entregar aos cuidados da igreja. E o fazemos com alegria, certos de que este privilégio dado por Deus é que nos oportuna expressar a nossa gratidão pelo seu agir e o nosso desejo de mantermos-nos empenhados na causa que é sua. Participe! E você pode servir-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para fazer o seu Pix, a sua transferência, seu depósito da forma mais prática e segura. Envolva-se, participe, seja uma bênção na vida da sua igreja e que ela possa, assim, continuar sendo uma bênção na vida de muitos também. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados da nossa instituição. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos porque nos concedes, por tua graça, a oportunidade de participarmos deste mover. É um grande privilégio para cada um de nós fazê-lo e, portanto, o fazemos com alegria. Nós te suplicamos, ó Deus, que continues a fazer-te Deus providente e cuidadoso na vida de cada ofertante, para que jamais lhes falte o que é necessário ao bem viver, mas para que também jamais lhes falte um coração agradecido e lábios transbordantes de louvor para contigo. Consagra os recursos que entregamos à igreja e que nas tuas mãos estes recursos se multipliquem, prosperem, servindo sempre ao cumprimento da tua vontade,
ao avanço da Tua obra, do Teu reino, aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste, mas aonde mais nos dirigir o Teu Espírito. Esta é a nossa oração e oramos no nome santo do Cristo, Jesus, o Salvador bendito. Amém. Chuvas de bênçãos teremos. Esta é a promessa de Deus e essa promessa cantamos, tomando posse da mesma. Chuvas de bênçãos é o cântico de número 172 do Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heise e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Ao longo deste mês de aniversário, 109 anos de nossa igreja, receberemos pregadores convidados, tanto nos cultos online quanto nos cultos presenciais. Irmãos que se achegam a nós para tomar parte conosco na nossa alegria e celebrar conosco toda a gratidão que tributamos ao Deus de toda a providência. Hoje temos muito gosto em acolher e receber com carinho o reverendo Guilherme Jaime Travassos Esperança. Ele que é ministro do Presbitério do Rio de Janeiro e atua como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Gávea, uma igreja filha da ação missionária desta comunidade, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, e que, portanto, ocupa um lugar muito especial, não apenas no seio de nosso concílio, mas em nossa história também. Damos as boas-vindas ao reverendo Guilherme e ouvimos com vivo interesse a palavra que ele nos traz, que é da parte do Senhor. Quero cumprimentar os queridos irmãos e irmãs com a graça e a paz de Cristo. Uma alegria muito grande estar aqui nesse aniversário dessa igreja tão querida, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Eu, como pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, me sinto lisonjeado de estar aqui participando com os irmãos de mais um aniversário da amada igreja. Eu que sou fruto desse trabalho, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, há 55 anos atrás, na verdade, até mais do que isso, o seu conselho teve essa visão de plantar uma igreja no bairro da Gávea, e nessa igreja
foi a igreja onde o Senhor me encontrou ali, eu recebi meu chamado pastoral, foi a igreja onde eu conheci a minha esposa, foi a igreja onde eu fui ordenado, a igreja que me enviou para o ministério e hoje também sou pastor nessa igreja. Então quero louvar a Deus pela visão, pelos queridos irmãos dessa igreja presbiteriana de Copacabana, rogando ao Senhor que Ele continue a sustentá-los, a orientar, dando sabedoria e discernimento como tem dado nesses anos. Deus abençoe, queridos. O nosso texto, queridos, para a nossa meditação encontra-se no Salmo de número 111. Diz a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Queridos, problemas, nós sabemos bem, são inevitáveis a todos nós. Mas mesmo sabendo que são inevitáveis, por vezes podem nos suscitar algum tipo de instabilidade, incerteza, medo. E certamente isso pode nos gerar algum nível de ansiedade e também de preocupação. E dependendo da sua preocupação, os problemas eles podem começar a se avolumar na sua mente, de modo que você então agora se sinta até mesmo sufocado por tudo isso. O Salmo 111 nos traz um contexto semelhante. O contexto aqui é do povo judeu remanescente, retornando do exílio babilônico agora ali para Jerusalém. Um retorno que, sem dúvida, foi muito marcado por lutas e uma série de desafios. Seus vizinhos, eles até se mostravam hostis à sua presença, ao seu retorno a Jerusalém. Tanto Esdras quanto o profeta Ageu, eles escrevem então alguns desses problemas em seus livros, destacando que os judeus eles nem sempre foram também fiéis ao Senhor, nem mesmo generosos uns para com os outros. O reino do norte é levado cativo e nunca mais se recupera, e após isso também o reino do sul acaba sendo levado cativo para então ali a Babilônia. E então, queridos, tempos mais tarde, eles agora retornam para então reconstruir a história do povo de Deus. Precisavam reconstruir o culto, reconstruir a sua vida devocional. Não sabemos exatamente, queridos, quem escreve esse salmo, mas alguns comentaristas eles afirmam que pode ter sido então um levita, alguém que servia ali no templo. E esse levita, ele escreve esse salmo com a finalidade de agora lembrar ao povo que deveriam então colocar o Senhor em primeiro lugar das suas vidas e crer que Ele sim é o Deus capaz de suprir todas as suas necessidades. O salmista aqui nos traz então, queridos, pelo menos 4 instruções preciosas, se desejamos então desfrutar da ajuda e também das bênçãos do Senhor em meio às lutas e também ali às situações difíceis das nossas vidas. E a primeira instrução está no verso 1. Nós precisamos começar com a adoração e com o louvor. Diz o nosso texto, veja comigo por gentileza: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Do Salmo 111 até o Salmo 118, nós veremos sempre essa palavra, aleluia, iniciando ali o saltério, e ao longo do Salmo também a expressão louvai ao Senhor, sendo então enfatizada. Se as circunstâncias, queridos, não são as melhores, se o que nós vemos não é algo que nos alegre, podemos sempre nos alegrar, nos regozijar no Senhor.
Filipenses 4,4 nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O povo aqui nesse tempo retorna então de um período duro, difícil, como foi ali aquele tempo do exílio babilônico. Retornam, mas ainda assim encontram agora também uma série de dificuldades em diversos níveis, seja ali na adaptação, seja na relação ao povo que agora já se encontrava ali então em Jerusalém. E a chamada do salmista é para que então louvem, adorem a Deus. E esse verso primeiro é tal como uma promessa, independente das circunstâncias adversas, o salmista, ele está decidido a louvar ao Senhor. E veja, ele não louva ao Senhor somente no seu íntimo, em particular, sem dúvida que isso é muito importante, mas ele vai além. Ele louva também no santuário, quando então se reúne com os outros. De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Ele vai então ali de uma perspectiva individual para agora uma perspectiva geral, ampla, coletiva. Vemos aqui a importância, queridos, do encorajamento de uns aos outros, quando então louvamos ao Senhor juntos. E essa expressão aqui que ele utiliza na companhia dos justos seria como que um grupo menor de pessoas então mais próximas que, como ele, fazem parte então daquela congregação maior. Seriam, por exemplo, como aquelas reuniões de grupos pequenos que se reúnem durante a semana nos lares, pessoas que podem então assistir, acompanhar umas às outras, orar umas pelas outras, meditar na palavra juntos, adorar, louvar ao nosso Deus na companhia de queridos irmãos, queridos, pode muito nos fortalecer. E além desse grupo menor, o salmista também rende graças ao Senhor na assembleia, ou seja, na congregação, no culto público. Como é precioso, como é importante congregarmos, queridos. Nada se compara a estarmos juntos na igreja, reunidos, focados, absorvendo, meditando, internalizando a palavra do Senhor. E juntos podemos também cantar a palavra, ler a palavra de forma audível. É o povo de Deus ali, reunido como corpo, louvando e adorando ao seu Deus. Um privilégio, uma alegria podermos então juntos nos reunirmos. Quantos, queridos, gostariam de ter assim um espaço, um ambiente como o nosso e não dispõem disso? Um exemplo é a chamada igreja perseguida, irmãos que se encontram por vezes em países com diversos tipos de perseguição, seja uma perseguição política, ideológica, religiosa, países que estão sancionando leis anticonversão, tentando assim frear um pouco do avanço do Evangelho, lugares em que simplesmente se ter uma Bíblia nas mãos é motivo para se ser perseguido até as últimas consequências. Em pleno 2022, ainda encontramos esse tipo de relato. E nós, por vezes, nos deixamos levar por questões tão pequenas do nosso dia a dia para não vir à igreja, para não ler a palavra do Senhor, e assim vamos deixando de louvar, de adorar, esfriando na nossa fé. Portanto, não deixe que as pequenas coisas do seu dia tirem de você o privilégio de estar na casa do Senhor, no meio do povo de Deus. Participe da igreja com bastante alegria, com disposição de adorar ao único Deus digno da nossa adoração. A chamada do salmista, nessa primeira parte do Salmo, é que devemos, nesse primeiro momento, adorar, louvar a Deus em nosso coração, particularmente, mas também no culto público, na adoração comunitária, na Assembleia dos Santos, quando nos reunimos com aqueles que são chamados pelo Senhor para Ele, para o louvor da sua glória. A segunda instrução, queridos, para então desfrutarmos das bênçãos do Senhor em meio então às lutas, é nos lembrando das grandes obras do Senhor, versos 2 a 6. Veja comigo, versos de 2 a 4. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Queridos, não vivemos as nossas vidas tão somente em função do passado.
Não caminhamos olhando para o que se passou, mas sem dúvida olhamos sim para trás como um estímulo agora para o nosso presente e também como uma esperança para o nosso futuro. Em Levítico 23, lemos sobre a questão ali das comemorações de dias e semanas especiais, como uma maneira do Senhor agora ajudar o seu povo a se lembrar então das grandes coisas que fez por eles. E além disso, as próprias obras do Senhor já revelam seus atributos. O salmista destaca nos versos 2, 3, 4, 6, 7 e também no verso 9 essas questões. E veja, somente quando de fato eu conheço as obras do Senhor, é que eu posso então agora trazê-las à minha memória como então uma forma de louvá-lo por isso. João Calvino, ele coloca assim: só nos tornamos firmes e reverentes estudantes das obras de Deus é quando então podemos deleitar-nos nelas. Ou seja, eu preciso conhecer da palavra do Senhor, conhecer das suas obras, das maravilhas que Deus fez. Somente assim então conhecerei mais desse Deus grandioso e poderei, portanto, trazer à minha mente tudo aquilo que o Senhor já fez em prol de seu povo. Ao se lembrar das diversas obras realizadas pelo Senhor, o salmista então destaca aqui algumas em particular. Verso 5, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus proveu, por exemplo, querido ali, o alimento para o seu povo depois então do povo deixar o Egito. Êxodo 16:4 nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Jesus, em João 6:31-35, fala justamente sobre esse evento miraculoso do pão diário cair ali do céu para sustentar o povo do Senhor. E nos lembra que, de fato, Ele próprio é o pão de Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos sacia. Assim como aquele maná no deserto, nós dependemos de Cristo Jesus para a nossa própria sobrevivência. Dá sustento aos que o temem. O verso 6, queridos, nos diz: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. O Senhor, queridos, Ele ajudou o seu povo também a conquistar as nações de Canaã. O que começou lá atrás com Abraão, Moisés, veio então a realizar-se de fato em Josué, com aquela campanha militar muito bem sucedida. E após ele, os juízes, Débora, Gideão, ou mesmo os reis Saul, Davi, todos eles, usados pelo Senhor, conseguem então conquistar a terra prometida, aquelas nações de Canaã. Deuteronômio 4, 37 e 38 nos dizem: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Portanto, queridos, devemos nos alegrar ao refletir sobre as obras do Senhor e, por meio do nosso então estudo da palavra, aprender mais sobre esse nosso Deus. No verso 4 aparece essa palavra memoráveis. Ela é uma palavra que se refere também, podemos entender, como um memorial. É como se Deus transformasse as suas maravilhas em um grande memorial. Na verdade, a própria nação de Israel em si era como que um memorial desse poder, dessa graça de Deus. Abraão, por exemplo, quando ia de um lugar para outro, deixava sempre altares e poços que serviriam então de memoriais, indicando que Deus o havia conduzido por aqueles caminhos. Depois de entrar em Canaã, o povo de Deus então ergueu as chamadas pedras memoriais. Josué 4, de 1 a 7, também vai nos contar essa história, e o verso 7 nos afirma: essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os pais israelitas, queridos, deveriam ensinar os seus filhos o significado dos dias especiais e também dessas pedras memoriais. Quando juntos, por exemplo, unidos, participamos da ceia do Senhor, nos lembramos da morte de Cristo, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas além disso,
nós apontamos também para o futuro, para a sua vinda, para o seu retorno glorioso. O sacramento da ceia, queridos, é um tempo instituído pelo próprio Senhor, como uma forma, então, de agora nos gerar essa santa expectativa pela sua volta. E é também um tempo onde os nossos filhos vão, então, ali nos observar, comendo do pão, tomando do cálice, e mesmo sem, então, nesse primeiro momento, poderem participar dessa instrução, desse momento, as nossas crianças, elas têm, então, ali a sua curiosidade aguçada. E aí, é claro, surge uma excelente oportunidade para você, pai, mãe de crianças, conversar sobre esse momento, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a importância da ceia na vida do crente, na vida da igreja. Nosso segundo ponto, portanto, é nos lembrar das grandes obras de Deus, de modo que possamos trazer à mente memórias edificantes que vão nos ajudar a lembrar da grandeza e da graça do Senhor. Um exercício importante para a nossa fé. O nosso terceiro ponto, queridos, colocado aqui pelo salmista, é então confiar na palavra de Deus, versos 7 a 9. Diz o texto: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Depois, então, de trabalhar a questão das obras do Senhor, o salmista agora se detém na palavra de Deus. Foi por essa palavra que todas as coisas vieram a existir e é por meio dela que todas as coisas são mantidas. Deus deu a lei ao seu povo para que eles então pudessem desfrutar das suas bênçãos. Sua justiça permanece para sempre, assim como as suas alianças e os seus preceitos. Nós podemos, queridos, crer na palavra de Deus porque ela é confiável. Os seus preceitos, eles são permeados por amor e as suas promessas, elas nunca falham. O Senhor sempre foi fiel à sua aliança estabelecida com Israel, mesmo quando Israel não cumpre a sua parte. Se obedecermos a sua palavra, Deus é fiel em nos abençoar. Mas se desobedecermos, Ele é fiel sim em nos disciplinar em amor. Como povo de Deus, levamos o seu nome e desejamos glorificar esse nome em tudo o que fizermos. Verso 9, veja comigo: santo e tremendo é o seu nome. Para o povo de Israel, o nome de Deus era tão tremendo que nem sequer eles proferiam aquela palavra Yahvé, substituindo-a, na verdade, por Adonai, para então ali não blasfemarem contra o santo nome de Deus. Isso nos mostra que é preciso sim ter reverência para com o nosso Senhor e a sua palavra. E essa reverência se dá, por exemplo, quando então eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando eu trato o Senhor de uma forma menor, ou seja, eu leio a sua palavra só quando dá, não, eu oro só quando dá, não, eu vou à igreja só quando dá, eu devolvo o meu dízimo, não, só quando eu consigo. Na verdade, queridos, Deus está então ficando de lado no seu coração e na sua vida. Verso 7, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. A palavra de Deus, ela é confiável, ela é fiel em tudo aquilo que ela diz. Portanto, apegue-se a essa palavra, leia essa palavra, deleite-se nessa palavra, de modo que você então, olhando para ela, veja a grandeza, as maravilhas de Deus e possa então louvá-lo, bendizê-lo por tudo aquilo que Ele já fez por seu povo e ainda faz no meu e seu favor. A quarta orientação do salmista, então, é para obedecermos à vontade de Deus, o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. A importância, queridos, de temer o Senhor e de obedecer à sua vontade é decorrente, então, desse caráter santo e tremendo de Deus. O temor do Senhor é um assunto muito trabalhado nas Escrituras, especialmente no livro de Provérbios. Não se trata de um medo opressor, como de um criminoso ali diante de um juiz no tribunal,
mas sim um temor amoroso e reverente, como então de um filho com seus pais. Se desejamos compreender as obras e a palavra de Deus, devemos manter esse temor reverente ao Senhor, pois essa atitude é a base para recebermos bênçãos e discernimento. Provérbios 9:10 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Em nosso texto, a palavra para princípio, ela significa, na verdade, a parte principal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, sem isso, jamais estaremos preparados para receber, então, da verdade de Deus. O temor do Senhor conduz à obediência ao Senhor, e a obediência, ela é importante para, então, o discernimento espiritual. Calvino, comentando essa parte, ele coloca assim: os que não temem a Deus e não regulam suas vidas em conformidade com a lei de Deus são bestas rudes e ignoram os elementos primários da genuína sabedoria. E ele continua: embora o gênero humano geralmente deseje ser considerado sábio, quase toda a humanidade estima a Deus levianamente e se apraz em sua própria astúcia perversa. Mas, como até os piores dos homens são reputados como superiores a todos os demais seres, em questão de sabedoria, e inflados com esta confiança, se tornam empedernidos contra Deus. O profeta declara que toda a sabedoria do mundo, sem o temor de Deus, é fútil ou vazia de conteúdo. Essa quarta orientação do salmista, para obedecermos à vontade de Deus, precisa sim ser revestida do temor do Senhor. Alan Arman, ele afirma: a reverência para com Deus é fundamental para o viver sábio. Chegamos à nossa conclusão, queridos. Problemas das mais variadas formas nos chegam e nos chegarão tantas outras vezes. Mas a chamada aqui do salmista é principalmente uma chamada a trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Louve, adore a Deus, lembre-se das suas grandes obras, confie em sua palavra e obedeça a sua vontade. Quando os problemas chegarem à sua casa, traga à memória tudo aquilo que o Senhor mesmo coloca em sua palavra. Fazendo assim, a sua fé se fortalecerá, a sua intimidade com Deus aumentará e você terá condições então de caminhar em meio a essa crise, porque você não estará sozinho, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o poderoso Deus, Cristo Jesus, caminhará com você. Assim como o povo ali no deserto, Ele te suprirá, porque Ele mesmo é o pão da vida. Amém? Que Deus te abençoe. A nossa gratidão ao reverendo Guilherme Jaime Travassos Esperança, querido companheiro de caminhada ministerial, por sua vinda, por sua participação e por ter sido instrumento de Deus para nos edificar. Desde já, nós, agradecidos como estamos, rogamos a Deus que renove sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre a sua família as auspiciosas bênçãos divinas e que o pastor continue sendo sempre assim, profícuo na obra do Senhor. Aproveitando a sua presença entre nós, vamos pedir a Ele que nos dirija a Deus em oração. Numa oração de gratidão pelo aniversário desta comunidade, mas também de súplica pelo renovo das bênçãos divinas sobre todos nós. Falemos com Deus na palavra do reverendo Guilherme. Vamos orar então, queridos, nesse tempo tão festivo, pela amada Igreja Presbiteriana de Copacabana. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, pela alegria, Deus, de estarmos juntos, celebrando mais um aniversário dessa amada igreja, Pai. Obrigado, Deus, pela visão, obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que levanta pessoas para o Teu serviço e aqui nós Te louvamos, Te bendizemos, Deus, Te glorificamos, porque há tantos anos, Deus, essa comunidade aqui nesse bairro histórico da nossa cidade tem sido luz, tem sido sal, e o nosso desejo, Deus, é que isso continue, Pai. Abençoe, Deus, o querido reverendo Mirabô, sua casa, sua família, seu ministério.
Abençoe, Deus, de forma muito especial também o conselho dessa igreja, os líderes também, Deus, de departamentos, sociedades. Ó Senhor, continue, Pai amado, orientando, dando discernimento, sabedoria, Deus, e que essa igreja continue, Deus, a propagar a Tua palavra, a Tua verdade, Deus, com autoridade vinda do Senhor, Deus, e que ela possa, assim, influenciar não só esse bairro, não só a nossa cidade, não só o nosso país, mas o mundo todo para a Tua honra e para a Tua glória. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Nosso querido irmão, amigo, cooperador, reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, tem também uma palavra para a igreja. Ele fala da parte do Senhor e é para a nossa edificação. Portanto, vamos ouvi-lo com atenção. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez lhes trago um pequeno trecho da palavra de Deus. Este se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, apenas o versículo 12, que diz assim: Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre de tua enfermidade. Este pequeno trecho da Escritura nos conta a história de uma mulher que tinha uma doença, ela era encurvada, ela tinha um problema que fazia com que ela andasse encurvada. E ela está na sinagoga quando Jesus está pregando, e ela não diz nada, a narrativa não nos mostra ela fazendo sinal algum para Jesus, mas Jesus a olha, a vê e a cura. O texto é muito claro: vendo-a, a Jesus chamou-a e disse-lhe: estás curada de tua enfermidade. Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por problemas e julgamos que ninguém está vendo, que precisamos fazer algo para que Deus possa reparar em nós. Não é assim. Deus está sempre cuidando de nós. Jesus está sempre conosco, está sempre disposto a cuidar, está sempre disposto a nos ver, a nos olhar, a nos chamar e a nos salvar. Glória a Deus por um Deus tão maravilhoso como esse. Eu lhe desejo uma semana abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus. Nosso querido pregador desta manhã, o reverendo Guilherme Jaime Travassos Esperança, é porta-voz também de um convite que vem de nossa igreja filha, a Igreja Presbiteriana da Gávea, uma importante conferência teológica que se avizinha no mês de aniversário daquela comunidade. Vamos ouvir o convite. Quero aqui aproveitar a oportunidade, queridos, e fazer um convite aos amados irmãos. A nossa Igreja Presbiteriana da Gávea, em outubro, faz aniversário e teremos ao final de outubro, de 19 a 22, uma semana, teremos a Conferência Teológica da Gávea. O tema é Interpretando as Escrituras. Nós vamos deixar também aqui afixado no quadro de avisos da querida igreja, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, Felipe Fontes e também o reverendo Leonardo Sayum serão aí os preletores dessa semana, dessa conferência teológica. Então você, nosso querido irmão da Igreja Presbiteriana de Copacabana, é convidado também a estar conosco nessa semana, participando da nossa conferência teológica da Gávea. Deus abençoe os queridos irmãos. No sábado que passou, dia 27 de agosto, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF Copacabana, promoveu mais uma de suas reuniões plenárias, desta feita em modalidade presencial aqui no santuário, e nos proporcionou uma tarde abençoadíssima e edificante, quando tivemos a oportunidade de receber a querida irmã Marta Melânia Rodrigues como representante da Missão Vida, que nos falou um bocado desse trabalho organizado há tantos anos atrás pelo reverendo Hildo e que se dedica em diversas cidades do nosso país ao cuidado de moradores de rua, acolhendo-os, recuperando-os, reabilitando-os e reinserindo-os na sociedade, transformados pela laborterapia, a terapia do trabalho, mas, sobretudo, pelo agir de Deus em suas vidas. Uma obra primordial de viés evangélico e que tem sido apoiada pela nossa igreja há muitos anos. Foi um momento especialíssimo de profunda edificação e nós rogamos renovadas bênçãos sobre o reverendo Hildo, sobre a querida irmã Marta e sobre todos aqueles que atuam na Missão Vida
e também os que nela têm sido assistidos, e que essa obra continue prosperando para a glória do Senhor Jesus e a bênção de muitos. Ao longo de todo este mês festivo, convidados especiais participam das nossas celebrações. E neste domingo, dia 4 de setembro, no culto presencial das 10h30, receberemos como convidado especial o reverendo Vladimir Soares de Brito, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, mais uma igreja filha da ação missionária da Igreja Presbiteriana de Copacabana, um pastor querido desta comunidade, onde atuou na equipe pastoral anos atrás, imprimindo marcas profundas e de amor no seio do rebanho, e também diretor do Instituto Presbiteriano Mackenzie Rio. Vai ser uma alegria receber o ministro, ouvi-lo mais uma vez e dar-lhe acolhimento fraterno. E se você puder, venha estar também conosco e participe deste momento. Estaremos hoje reunidos às 10h30 aqui no Santuário, Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro. E eu espero por você. Chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você à prece do Pai Nosso. Vamos orar como aprendemos de Jesus e em seguida vamos receber a bênção que será sobre nós impetrada pelo querido pregador deste dia, o reverendo Guilherme Jaime Travassos Esperança. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.